Todos bem-vindos a mais um backtesting aqui da academia. Então, sem mais demora, nós vamos começar já a fazer um backtesting aqui dentro deste ativo, de um dos ativos também que pertence à nossa lista, ok? Vamos cortar, até onde já não der, ao abrir mais ou menos próximo da zona, ok? Esse é um dos ativos que nós operamos muito, o USD, JPY, dólar americano e o iene japonês, um daqueles ativos que realmente acontecem diariamente muitas oportunidades e vale a pena a gente estar aqui a treinar um pouquinho sobre esse ativo, ok? Dezembro, vamos cortar mais ou menos até aqui, acho que aqui já dá para a gente estar a fazer alguma coisita. Bem, então lembrando que neste backtesting nós vamos tentar fazer análise de oportunidade. O que significa é que nós vamos misturar ou juntar conceitos desde o nível mais avançado até este nível, ok, malta? É o que? Isto é para nós não nos padronizarmos naquilo que a gente aprende, mas sim para expandirmos, para não ficarmos apenas fechados em quebra de suportes e de resistência. Então vamos fazer análise de oportunidades, vamos buscar zonas de order blocks, para quem já está a terminar agora, que estudamos a última parte mesmo, a zona de order blocks, e depois vamos identificar zonas de liquidez, zonas de BOS, que é continuidade de tendência, e zonas de short, que é mudança de tendência, e as entradas também, ok, malta? Assim, dessa forma a gente faz uma análise mais longa sobre o mercado. Então já estou a ver aqui dentro desta zona o mercado ali estava a vir em tendência de baixa, está a ver aqui neste contexto em tendência de baixa, ele vem fazer aqui esta correção, e dentro desta correção o mercado ele vem tentar andar um pouquinho de lado, é que ele fez aqui essa confusão toda e depois veio baixar, ok? Bem, isso já são zonas que na análise de oportunidades já formam interesses para estar a negociar, porque já deixou uma zona de order blocks aqui. Parece que esse order block ainda não foi testado, mas o mercado já tentou visitar, ok? Numa análise mais longa, vamos marcar aqui este fundo como um fundo que eventualmente poderia ser um fundo de liquidez, ok? Então, esse movimento aqui veio capturar liquidez por baixo desse fundo. Lembrando que sempre que a gente faz análise de oportunidade, nós operamos o que aconteceu anteriormente para vir buscar conceitos que irão acontecer recentemente, ok? E vamos marcar também este último fundo desta vela. Como um fundo também que contém liquidez. E daqui vamos colocar o gráfico de 5 minutos para nós ver o que é que nós temos. Ok? Verifiquem as zonas que nós marcamos todas. São zonas interessantes, mas daqui para frente ainda não, pelo menos ainda não tem assim uma coisa tão significativa, a não ser esta zona de order block, ok? Vamos aqui refinar um pouquinho essa zona também para não ficar assim muito maior. Bem, então temos aqui duas zonas, temos uma zona ainda interessante apenas. Vamos ver o que é que o gráfico nos dá. Ok, aqui seria uma zona também importante, é uma zona que o gráfico está a respeitar também. Então vamos marcar como esses fundos que ainda não foram quebrados, ok? Já temos um fundo, dois fundos aqui e uma zona de order blocks. O ideal é que se o gráfico ele vem continuar aqui, e até chegar aqui e criar um contexto lateral e chega na nossa zona de order blocks, aqui nós entramos logo a favor de venda, ok, malta? Caso ele romper, então a gente vai ver o que é que vai acontecer após o rompimento.
Trocamos o gráfico outra vez nos 15 minutos. Vocês estão a ver aqui, às vezes estou nos 5, às vezes estou nos 15. Dentro da análise de oportunidade, isto é muito normal, ok? A gente não se padroniza, mas a gente analisa as zonas de interesse onde há oportunidades para operar. Então vamos marcar também agora aqui este último topo, que é um topo interessante. Quando o gráfico chegar lá, vamos também ver o que é que ele poderá eventualmente acontecer. Em cima e por baixo desses topos são zonas interessantes, e ali o gráfico bem alinhado para nós podermos ver bem todo o cenário. Então vamos ver o que é que poderá eventualmente acontecer daqui para frente. 1 segundo, 4 segundos já é bom. Ok, o gráfico está a criar uma tendência lateral. Ok, verifiquem aqui que o gráfico ele está a tentar quebrar agora a nossa zona que nós marcávamos como uma zona de topos, de fundos, ok? Então isso já é um bom início, já é uma forma de nós operar contra a tendência. O gráfico ele veio aqui, tocou, veio, ficou aqui um pouquinho e tocou outra vez. Caso ele rompe, o ideal é ele romper esse segundo fundo aqui, mas se ele romper aqui, de criar um movimento de choque, ok? A gente vai entrar a favor de compra. Então vamos colocar nos 5 minutos outra vez para nós ver como é que está o formato do gráfico nos 5 minutos, e vocês verifiquem que dentro deste formato já tem uma estrutura um pouquinho maior, ok? Então vou marcar também essa estrutura toda desde aqui até aqui, não validando este topo, e acabaria por ser uma estrutura meio que de um contexto lateral, ok? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A entrada seria em 1 minuto, mas eu estou com medo de eu colocar o gráfico em 1 minuto. Ok, temos aqui uma quebra de fundos. Nesse caso ele capturou ou limpou a liquidez que está aqui neste fundo. Aqui já se pensa em entrar, mas é aquele que eu falei. Vamos esperar agora quebrar este topo para fazer esse movimento. O mercado ele já veio 1, 2, já veio aqui 3. Agora vamos esperar quebrar esse topo, e aqui na nossa entrada a gente entra logo em compra, ok, malta? Vamos tirar. Ok, perfeito. Então vamos ver, malta. Fez o movimento que nós estávamos à espera. 1, 2, 3. Daqui já dá para nós montar a operação. O ideal é ele sempre descer aqui, mas a partir do momento que ele já quebra, já pode estar a pensar a montar a tua operação. Então stop loss ficará por baixo dos fundos, a 3 pips de diferença, e neste tipo de operação a gente coloca 2 por 1, deve ser 2 por 1, ok? E vamos deixar essa operação decorrer. O ideal era ele chegar mesmo aqui para baixo, mas se chegar está ótimo, se não chegar, ele é que sim. E bem, malta, então temos aqui a nossa primeira operação. Temos um take profit dentro das análises que a gente faz no contexto de análise de oportunidades de quebra de capturas de liquidez e zonas de interesse de order block, ok? Então essa primeira operação já está no take profit. Então o ideal agora é que o gráfico ele tende a visitar essa zona de order block, e se chegar nessa zona de order block capturando já essas liquidez de cima, é muito provável também que ele faça um movimento inverso, ok? Tal como eu disse, se for um order block que deixa aqui mais liquidez, criando liquidez por cima do topo, após capturando essas liquidez, formando mais uma configuração de entrada, stop loss aqui por baixo, nós entraríamos a favor de venda, okay? Seria as melhores oportunidades para nós entrarmos, mas como